E mesmo com a eliminação precoce no Mundial de Clubes, Vitor Pereira recebe respaldo da diretoria do Flamengo e a barca de jogadores para a saída já está pronta. Meus irmãos rubro-negros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian, saudações rubro-negras. Nesse vídeo vou falar sobre as saídas dos jogadores do Flamengo. Já tem muito jogador aí que já está com um pezinho fora do clube, aí a gente vai conversar aqui se é justo ou não, enfim, se os nomes são corretos ou não. Vou falar sobre as provocações dos torcedores do Flamengo, irmãos rubro-negros, em relação ao Rodrigo, jogador do Real Madrid, que falou que já esperava que o Flamengo fosse sair, já esperava jogar a final contra o Al-Ahly. Vou falar sobre a agressão de Carlos Alberto, aquele mesmo que tomou a caneta do De Arrascaeta. Ele agrediu um torcedor do Flamengo e o caso foi parar na delegacia. Vou falar também sobre a ideia de vários torcedores que estão lá no Marrocos de processarem a FIFA em razão da alteração de última hora quanto ao local do jogo de sábado e muito mais. Muita coisa acontecendo, muita coisa rolando depois de terça-feira principalmente. E eu quero pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra que ainda não segue o canal do Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, siga o canal, deixa o like no vídeo também, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar crescendo. Estamos indo a passos de formiguinha, mas sempre em frente, e eu conto muito com o apoio de vocês. Então, gente, vamos começar falando sobre Vitor Pereira. Depois de terça-feira, gente, teve muita conversa. Falei ontem lá no TikTok do Ian Saudações Rubro-Negras sobre as conversas do Vitor Pereira com Gerson, com De Arrascaeta, na beira do campo, no treino de ontem. Teve conversa entre os jogadores com a diretoria, os líderes da equipe falaram. Conversas entre Vitor Pereira e o Bruno Spindel. Claro, clima melancólico, né? Não por acaso as famílias puderam ir até o local em que estão os jogadores. Já falei para vocês que a diretoria e os jogadores estavam no local e os familiares estavam em outro local lá em Marrocos, salvo engano, em Casablanca, tá? Então, foi em razão da eliminação um momento muito difícil. Os familiares tiveram que apoiar os jogadores, e acho até correto. Não acho correto que fiquem perto dos jogadores ali durante todo o período de preparação para os jogos. Mas nesse momento, que é bastante complicado, acho normal, acho comum, acho que efetuou, que agiu bem a diretoria em permitir. Mas assim, melancolia, é assim que a gente pode definir a equipe do Flamengo no momento. E claro, né, Vitor Pereira começa a balançar, principalmente esse é o interesse daqueles que querem ver o Flamengo cada vez mais afundado. Embora os resultados possam não ser aqueles que a gente quer ou queria ver nesse começo de ano, eu acho que trocar de técnico agora pode não ser uma boa solução. Mas a gente fica também em uma faca de dois gumes, né? Como é que a gente vai saber se o time em algum momento vai começar a dar uma resposta positiva? Será que a gente vai ter que esperar acontecer o que aconteceu ano passado com o Paulo Souza? A gente quase chegou a ficar fora da Copa do Brasil ainda com o Paulo Souza, até que ele foi embora e veio do Dorival Júnior, né? O que a gente faz nesse momento? Segundo a diretoria do Flamengo, Vitor Pereira fica e quem sai são jogadores. Pulgar, esse eu acho incorreto, tá? Mas Pulgar, Vidal, Hugo Souza e Marinho encabeçam a lista. Desses, eu acho que Pulgar deveria ter mais oportunidades. É verdade, jogou agora no final do Mundial, não foi muito bem, teve nota 3, alguma coisa, salvo engano, na partida. Mas teve poucas oportunidades se comparadas com outros jogadores. Marinho, do mesmo jeito, acho que poderia ter um pouco mais de oportunidade. Tem contrato até o final desse ano. E se você for pegar a bola que o Marinho joga e a que o Everton Cebolinha está jogando, é a mesma coisa. A diferença é que um foi contratado por 13 milhões e meio de euros e outro por 7 milhões de reais. Mas a bola é a mesma. E por que o Marinho está nessa barca e o Everton Cebolinha não? Vidal, correto, justo. Não pelo fato de ter falado que queria jogar no Colo-Colo, não pelo chilique à beira do campo, mas principalmente pelo que não joga e pelo salário que ganha. 1 milhão e 100 por mês. Então, desse jogador, Hugo Souza para mim nem joga mais no Flamengo. Hugo Souza para mim nem é jogador mais do Flamengo. Ele que
Já era para ter ido para o Viseu Kobe, não foi, problemas de família. Depois estava para ir para o Benfica, a própria torcida do Benfica vetou. Está lá no Flamengo, é o terceiro goleiro, mas é como se não fosse mais jogador. Então, desses que encabeçam a barca, Hugo Souza e Vidal, para mim, pode ir embora à vontade. Agora, tinha que repensar o Pulgar e também repensar o Marinho. Ou então espera o contrato terminar, né? Porque geralmente o que acontece? Os caras saem do Flamengo, vão para outro clube e começam a arrebentar no outro clube. Então não quero dar munição para ninguém. Espera o contrato terminar pelo menos. E o Vitor Pereira? Vitor Pereira fica. O Marcos Braz deu uma entrevista hoje ao Globoesporte.com e ele falou que o Dorival ia sair de qualquer jeito. Disse que a situação do Vitor Pereira surgiu depois e aqui, para mim isso é migué. Para mim isso é migué, já estavam conversando, dizem que já estavam conversando com o Vitor Pereira depois da partida da final da Copa do Brasil. Então acho que isso é migué. Mas o Marcos Braz disse que ele iria sair de qualquer maneira, disse que eles já conheciam o Vitor Pereira, que quando o Renato Gaúcho ia sair, o Vitor Pereira estava cotado para assumir o Flamengo, daí que eu acho que é migué. Sendo um sonho antigo, eles já gostariam de contar com o Vitor Pereira, mesmo enquanto estavam com o Dorival. Só que aquela coisa, né? Aconteceu tudo errado. Eu falo para vocês isso há um tempo já. O canal no TikTok existe há alguns meses a mais do que o canal aqui no YouTube. Quem me segue há mais tempo lá no TikTok sabe que eu falava o seguinte: não sou contrário à saída do Dorival. Acabou o contrato, ele não foi demitido. Simplesmente não houve uma renovação. Agora, sou contrário à forma como foi divulgada a saída dele. Sou contrário à forma como o Vitor Pereira está chegando. O que começa errado, termina errado. Era isso que eu falava. E até o momento está tudo dando errado para o Flamengo. Tudo dando errado e muito em razão da forma como a coisa aconteceu. Mas, segundo Marcos Braz, Vitor Pereira continua. É o técnico que foi escolhido não para 2 jogos, mas para a temporada inteira. E a gente espera que em algum momento a coisa realmente possa se consertar. Seria, repito, prejudicial ao Flamengo mudar de técnico, mas seria ainda pior continuar com um técnico que só está perdendo títulos. E que principalmente, segundo alguns, não tem o apoio de jogadores. É especulação, mas a gente também não pode duvidar. Agora, depois da partida contra o Al Hilal, o Rodrigo falou aquelas coisas que você já sabe, né? A gente esperava já que fosse o Al Hilal na final. A gente sabia que ia ser difícil para o Flamengo ganhar. E aí, lógico, né, a torcida do Flamengo já está mordida, começou a falar várias coisas em alusão principalmente à Copa do Mundo. Vamos lembrar que o Rodrigo foi o primeiro a bater o pênalti e já perdeu, né? Então o pessoal começou a falar o seguinte, em resumo: eu esperava que você convertesse o pênalti contra a Croácia na Copa do Mundo. Não esqueceremos, o protegido da mídia paulista. Teve um que falou assim: sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Brasil passar. Estava todo mundo apostando na Croácia mesmo. A Argentina já esperava enfrentar eles na semifinal. Então a galera começou a pegar no pé dele. O pessoal falando que o mundo dá voltas. E é verdade, hoje ele está na Europa, está no Real Madrid. Um dia ele volta. E quando volta, quer jogar onde? No Flamengo. Aí vai ter que pedir desculpas, dizer que era outra situação e etc e tal. Bom, Rodrigo está lá no Real Madrid, deixa ele jogar na final. O Flamengo tem que se preocupar, infelizmente, com o terceiro lugar, tem que se preocupar com a disputa que vai rolar no sábado, 12:30, ninguém tá nem aí para esse jogo. E para piorar, a FIFA vai lá e ainda muda o local da partida de supetão, do nada. E é sobre isso que eu quero falar agora. Porque a partida, gente, iria acontecer em Rabat, na capital, e mudou para Tanger, que fica a umas 4 horas de distância. Então, resumindo, tem um grupo de 200 pessoas lá que estão querendo processar a FIFA. Aí a FIFA atribuiu também essa mudança ao governo lá de Marrocos, para poder preservar o estádio da final e etc. Só que, quando se compra o ticket, está lá. Todos os jogos são nesse estádio aqui. E aí, de repente, os torcedores têm que ficar surpresos, têm que ser surpreendidos com essa informação de que o jogo mudou para daqui a 500 quilômetros. O cara tem toda uma programação para poder ir para o aeroporto, para poder ir embora. Tem muito torcedor que já está indo embora. Tem muito torcedor que nem vai ficar para ver mais nada. Ou era final ou não era mais nada. E aí eu fico pensando nesses caras, velho.
Já falei para vocês, 17 mil em média é o que se gasta para ir para lá. 17 mil reais, tá fácil conseguir? Acho que é dinheiro, né, cara? 17 mil. Aí o cara nem pra final vai, claro, tem muito torcedor deixando Marrocos, mas tem muito torcedor também que tá lá ainda. E além de ter que ver o Flamengo jogar um terceiro lugar, tem agora que se virar para conseguir assistir a partida. E sendo prejudicado, logicamente. O pessoal já está buscando um escritório de advocacia. Se eu tivesse lá, com certeza eu ia querer pegar todo esse pessoal de cliente. E tá certo mesmo. A ideia é que os processos sejam iniciados aqui no Brasil, até para poder usar o nosso Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, né? Sei de cabeça. E acho que tem que usar mesmo o Código de Defesa do Consumidor, porque o pessoal comprou os ingressos aqui do Brasil, né? Diretamente aqui do Brasil. Falando em perrengue que torcedor do Flamengo está passando, teve um torcedor do Flamengo que tomou um soco na cara, né? Um soco que o Carlos Alberto, aquele que jogou no Vasco, que fica o tempo inteiro pegando pilha porque tomou uma caneta do De Arrascaeta. Então, o cara estava num restaurante chamado Padano, na Barra da Tijuca. Chegou o Carlos Alberto e o torcedor do Flamengo falou o seguinte, ó, o Arrascaeta mandou um abraço. O que o Carlos Alberto fez? Foi até o cara, deu um soco na cara do sujeito. O sujeito gravou um vídeo, foi na delegacia de polícia lá da Barra da Tijuca, o caso está repercutindo, mostraram aqui o termo circunstanciado. O fato é que vai ser proposta aí, acredito, né, que vai ter algum desfecho, vai ser feita uma proposta aí, primeiro de conciliação entre as partes, pode ser que o Carlos Alberto pague alguma coisa, teve o dano moral também, né, além do físico, óbvio. E se ele não aceitar, vai pagar a cesta básica, fazer ali um mesinho de serviço comunitário. É basicamente isso que vai acontecer, tá? Basicamente isso que vai acontecer. Ele é réu primário, certamente, né? Mas a verdade é que ele é um babaca. Essa que é a realidade. O Carlos Alberto mostra cada vez mais que não tem condições de sequer conviver em sociedade, né, cara? Num diálogo amistoso. Ele que quer zoar, zoou o Flamengo depois da derrota no Mundial, mas não quer ser zoado, né? É aquele cara que acha porque algum dia foi alguma coisa, não tem que respeitar as pessoas. E, consequência disso, foi demitido da Band. A Band anunciou hoje a demissão do Carlos Alberto, que não vai fazer a menor falta, porque os comentários dele são impertinentes, ilógicos. Ele é um péssimo comentarista, né? Fazendo aí jus àquilo que tem sido como indivíduo hoje. Bom, gente, essas são as informações de hoje. Todos nós ainda nos recuperando, todos nós ainda procurando levantar a cabeça. Eu acho que esse é o caminho. Vamos torcer sábado para ganhar, vamos torcer para quarta-feira que vem já no Carioca jogar bem, vamos torcer para a coisa mudar, gente. Para quem vier, e aí se fala muito do Ângelo, se vier, que venha realmente para fazer diferença. Não nos resta alternativa, a gente tem que ir em frente. Obrigado a quem ficou até aqui. Siga o canal do Ian Saudações Rubro-Negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto. Fui.